Então, boa noite, começando mais uma live. A live de hoje é sobre síndrome da bexiga dolorosa, também chamada de cistite intersticial. E para começar, o que é essa síndrome? Então, essa síndrome é caracterizada por uma dor na bexiga que dura mais do que 6 semanas, sem ter infecção urinária, com uma urocultura, que é o teste que vê a cultura da urina negativa, seja sem infecção urinária. E essa dor na bexiga geralmente melhora quando a paciente urina. Então, ela é pior quando a bexiga está cheia e ocorre um alívio quando urina, diferente da infecção urinária, que geralmente a dor é quando urina. Além da dor pélvica, aqui nessa região baixa acontece o desconforto na bexiga e tem sintomas irritativos associados. O que são isso? Aumento da frequência urinária. A gente considera uma frequência urinária normal até 7 vezes por dia. Então, aumento da frequência 10, 15, 20 vezes por dia a paciente precisa urinar. Quando tá com vontade de urinar, tem que sair correndo para o banheiro, que é a urgência miccional. Pode ter noctúria, que é acordar de noite para urinar. E outros sintomas que a gente chama de irritativos, que é como se a bexiga estivesse irritada associada. Os mais comuns deles são, então, a dor na bexiga, mais a frequência urinária aumentada e a urgência. Quando tá com vontade, tem que sair correndo para o banheiro. E esses sintomas perduram mais do que 6 semanas e sem ter infecção urinária, certo? O que acontece? Esses sintomas acabam impactando muito a qualidade de vida das pessoas que têm essa síndrome, sendo que 50% dessas pessoas não conseguem trabalhar ou atrapalha o trabalho dela por causa dos sintomas. Então, a Estela perguntou, tem relação com a bexiga hiperativa? São duas doenças diferentes. Na bexiga hiperativa, acontecem os sintomas irritativos, que é isso de estar toda hora com vontade de urinar. Quando está com vontade de urinar, tem que sair correndo para o banheiro. Acontece de perder urina no caminho, acorda de noite para fazer xixi, pode acontecer de perder urina e não sentir que está perdendo. Isso é a bexiga hiperativa, que pode causar incontinência urinária de urgência. A bexiga dolorosa, além dos sintomas irritativos, a paciente sente dor quando a bexiga enche, e essa dor alivia quando ela esvazia a bexiga, pelo menos parcialmente. Então, são duas doenças diferentes. 94% das pessoas acometidas por essa síndrome são da raça branca, 90% delas são mulheres e a média de idade é em torno dos 40 anos. Falando um pouquinho sobre como é feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito, tem que ter esses sintomas. A gente fala que o diagnóstico é feito em 3 partes. Primeiro é a seleção das pessoas. Então, vai ter tanto essa dor, que tem essa característica que melhora quando esvazia a bexiga, associada a os sintomas irritativos, que perduram por mais de 6 semanas, com uma urocultura negativa. A gente exclui, ele é um diagnóstico de exclusão, a gente exclui outras causas para esses sintomas, excluindo, vai ficar isso. Então, primeiro a gente faz uma seleção dos pacientes, então tem que ter esses critérios. Segunda parte do diagnóstico é excluir outras doenças, por exemplo, câncer de bexiga, algum câncer ginecológico, que tenha prolapso genital associado, ou alguma infecção, por exemplo, clamídia. Clamídia pode causar os sintomas irritativos, pode causar dor na bexiga, então tem que excluir outras causas. E a terceira parte é a avaliação com exames. Então, primeira é a história, que é a anamnese, exame físico, examinar a mulher para ver
se tem algum outro achado no exame físico, exame de urina e urocultura, para excluir que tem alguma infecção urinária, sangue na urina, que nos faça pensar em outras causas. Quando necessário, exame de cistoscopia, que é uma câmera que olha a bexiga por dentro e se necessário, se faz biópsia, tá? Na cistoscopia pode ser encontrado úlceras de Hanner, que é uma alteração que pode ter nesse exame que olha a bexiga por dentro. Mesmo quando não tem essas úlceras de Hanner, não exclui que a mulher tenha a bexiga dolorosa, ou seja, pode ter a síndrome da bexiga dolorosa mesmo com o exame de cistoscopia normal, certo? E como que é feito o tratamento? Então, no tratamento, a primeira parte do tratamento é medidas comportamentais e tratamento de doenças associadas. É muito comum a presença de doenças psiquiátricas associadas à síndrome da bexiga dolorosa, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Então, quando a mulher piora da ansiedade ou da depressão, consequentemente, acaba piorando dos sintomas também da bexiga dolorosa. É importante que seja feito, então, o controle dessas doenças, controle do estresse, medidas comportamentais. Tem alguns alimentos que pioram ou desencadeiam crise, como, por exemplo, bebida alcoólica, café, refrigerante, comidas muito apimentadas, bebidas ou tipo suco de frutas ácidas, que nem limão, laranja, muitos condimentos. Tudo isso pode desencadear uma crise e piorar os sintomas. Então, a gente faz retirada desses alimentos que desencadeiam. Treinamento vesical, que é tentar, se a pessoa urina de 1 em 1 hora, tentar urinar a cada 1h05. Quando consegue atingir esse objetivo, aumentar para 1h10, fazendo um aumento gradual dos intervalos entre as micções. É comum notar piora dos sintomas no período pré-menstrual, nas mulheres que menstruam. Então, essa é uma doença crônica, que o tratamento ele acaba sendo crônico, e é comum notar períodos de exacerbação dos sintomas, pioras dos sintomas e outros períodos de melhoras. Então, o objetivo do tratamento é melhora de qualidade de vida e melhora dos sintomas. Não é a cura da doença, porque ela é uma doença crônica, certo? Então, a primeira parte do tratamento é isso: controle do estresse, controle de doenças psiquiátricas associadas, medidas comportamentais, evitando esses alimentos que podem desencadear crises, e esse treinamento vesical, que é tentar espaçar os intervalos entre as micções. Fisioterapia pélvica ajuda também, porque pode haver o tônus muscular pode estar exagerado, então pode ter uma contração muscular exagerada do assoalho pélvico, que são os músculos ali dessa região que suportam a bexiga, o útero, o intestino. Então, a fisioterapia ajuda no controle da doença. E as medicações. A medicação inicial que a gente usa é a amitriptilina, que ele é da classe dos antidepressivos, é uma medicação inicial, e geralmente a gente usa 2 comprimidos por dia dessa medicação da amitriptilina. Se caso ela não funcionar, a gente pode associar outras medicações ou tentar outras, como o hidroxizine, que é uma outra medicação que usa, gabapentina e outras várias. Isso vai depender de como for sendo a resposta da mulher ao tratamento. Existe espaço para outros tratamentos? Existe. Se é uma mulher que ela já está na menopausa e então ela tem uma atrofia, um ressecamento da mucosa vaginal, é importante que ele seja tratado, pois senão eles podem se confundir os sintomas da síndrome da bexiga dolorosa com a síndrome urogenital, que é uma causada pela falta do hormônio feminino na
pós-menopausa e pelo ressecamento dessa mucosa vaginal. Então, isso pode dar sintomas irritativos, que é estar toda hora com vontade de urinar, aumento da frequência urinária, que é urinar várias vezes por dia, pode dar ardência na vagina, pode dar dor, pode dar até sangramento. Então, e como que a gente faz esse tratamento? Então, ele pode ser feito tanto com o uso de hormônios, que é cremes vaginais que usa com hormônio, quanto com o uso do laser para tratamento da atrofia, que é feito 3 sessões, uma sessão por mês. Eu tenho uma paciente que tem síndrome da bexiga dolorosa, ela já está na pós-menopausa e tinha uma frequência urinária muito aumentada, urinava em torno de 20 vezes durante o dia, com um volume muito baixo, em torno de 50 ml, quando estava com 50 ml já estava com vontade de urinar. A gente sabe isso porque ela fez um exame que é um controle, que é o diário miccional, que ela por uma semana ficou anotando todas as vezes que ela sentia vontade de urinar, que ela urinava e com qual volume ela urinava. E ela não podia usar o creme de hormônio, ela não conseguiu se adaptar e a gente optou por fazer o laser. Depois da 3ª sessão do laser, ela tinha diminuído a frequência urinária dela para 7 micções por dia, com volumes de 200 ml. Então, ela teve uma resposta excelente ao tratamento. Claro, junto a gente fez todo esse manejo das medidas comportamentais, de evitar alimentos, fez também uso de, no caso dela, ela não estava usando amitriptilina, estava usando uma medicação semelhante, similar, e ela teve uma resposta muito boa com esses tratamentos combinados. Então, é importante tratar doenças associadas que possam existir para ter uma melhora com o tratamento. Então, feito isso, se nada disso funciona, tem como fazer aplicação de botox, de toxina botulínica dentro da bexiga para tentar aumentar a quantidade de urina que cabe dentro da bexiga. Parecido com o que a gente faz com síndrome da bexiga hiperativa que perguntaram aqui, tá? Na bexiga hiperativa a gente também faz isso. Faz uso de medicações, faz fisioterapia, faz medidas comportamentais, faz treinamento vesical, só que se nada disso funciona, a gente parte para a toxina botulínica para fazer com que a quantidade de urina dentro da bexiga seja maior e ela consiga ter intervalos maiores entre as micções. Então, aqui também pode ser utilizado esse tipo de tratamento. Agora eu vou para as perguntas. Vou puxar aqui as perguntas dos balãozinhos. Então, qual a diferença entre bexiga hiperativa e bexiga dolorosa? Então, a diferença é basicamente que na bexiga hiperativa não tem essa característica de dor que melhora quando esvazia a bexiga. E na bexiga dolorosa tem. O mecanismo pelo qual acontece também é diferente. Na bexiga hiperativa, o que acontece é uma contração involuntária do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. A bexiga dolorosa é outro mecanismo, inclusive ainda é um pouco controverso qual que é exatamente a causa, o que causa a bexiga dolorosa. A doutora, você receita amitriptilina para a síndrome da bexiga dolorosa? Sim, eu receito a amitriptilina, ele é um dos tratamentos iniciais da parte medicamentosa, então associado a todas essas outras coisas como medidas comportamentais, treinamento vesical, fisioterapia, tratamento da atrofia do ressecamento vaginal, junto inicia a amitriptilina e a dose inicial é geralmente em torno de 50 miligramas, que seriam 2 comprimidos. Normalmente se usa essa medicação à noite porque ela pode dar sono. Outra pergunta. Qual o exame que chega ao diagnóstico? Então, como eu falei, o diagnóstico é feito em 3 etapas, porque não tem um exame que nos dá o diagnóstico. A gente faz um diagnóstico que é de exclusão, excluir outras causas. Então, primeiro a gente seleciona pacientes que tenham sintomas
da síndrome, exclui que tenha outras causas, que nem infecção urinária, clamídia, câncer, outras causas que poderiam se confundir. Faz os exames necessários para fazer esse diagnóstico. Tem paciente que precisa fazer cistoscopia, que nem eu tenho uma paciente que ela já tinha tido uma lesão na bexiga e daí ela tinha sintomas de bexiga dolorosa, aumento de frequência urinária e tal. No caso dessa paciente, precisa fazer cistoscopia. Por quê? Porque se tiver algum fio de sutura na bexiga, algum corpo estranho, algum cálculo, poderia dar os sintomas de aumento da frequência urinária, dor, e não é uma bexiga dolorosa. Daí é porque tem ali um cálculo ou tem um fio de sutura. Então precisa fazer os exames focados para cada paciente. Então tem paciente que vai precisar fazer cistoscopia antes de começar o tratamento, e tem paciente que não vai precisar. Depende da história de cada uma. Urocultura, que é o exame de urina, esse todas precisam fazer, porque o principal diagnóstico diferencial de bexiga dolorosa é a infecção urinária. E se é uma pessoa que tem infecção urinária de repetição, ou seja, mais do que 3 em um ano ou mais do que 2 em 6 meses, ela pode ter esses sintomas contínuos e não melhorar, certo? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Não era isso que eu queria falar. Não tem cura, mas tem tratamento, e o tratamento funciona e melhora muito a qualidade de vida, porque consegue controlar os sintomas e fazer com que essas pessoas voltem a ter uma vida normal. Porque números muito alarmantes, mas se 50% das pessoas que têm a síndrome não conseguem trabalhar normalmente, afeta as suas atividades, isso afeta os relacionamentos, a pessoa deixa de sair de casa, convívio social por causa da síndrome. Então, fazer o tratamento melhora muito a qualidade de vida, melhora as relações interpessoais, melhora no trabalho, melhora tudo isso. Lembrar que tem associação, então, com outras doenças como ansiedade e depressão, e é importante fazer o tratamento delas para ir melhor a evolução e a resposta ao tratamento da síndrome da bexiga dolorosa. E quando necessário, a gente vai usar outras terapias associadas, como laser para tratamento de atrofia vaginal, genital, botox quando os outros tratamentos iniciais não funcionam e assim por diante. Quero agradecer para quem esteve aqui comigo na live e para quem mandou pergunta. Se tiverem outras dúvidas, pode comentar aqui embaixo, que essa live vai ficar salva, que eu respondo, tá bom? Muito obrigada.